Vamos vencendo aí a rouquidão da voz aos poucos, com a ajuda de vocês. Né? Antes, tem alguém que está vindo pela primeira vez? Hoje não, né? Tem? Pode se apresentar para nós, por favor? Pode levantar. Ah, que beleza. Helena, seja bem-vinda, Helena. Então, hoje vamos pedir o João Pedro para fazer a prece inicial. Aí vamos partir para o nosso estudo da noite. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nessa hora, sempre rogando ao Mestre o teu auxílio em nosso favor, sempre implorando para que Jesus esteja em nosso meio, sempre implorando para que nós sejamos capazes de sentir, de registrar a presença do Cristo nos nossos corações aqui na noite de hoje. É com grande alegria que nós todos nos preparamos aqui, abrimos o nosso coração para receber mais informações sobre a vida desse apóstolo iluminado do Cristo, que é Chico Xavier. Nós jamais teríamos palavras para agradecer por tudo que esse homem fez em nosso favor, pelo seu exemplo de cristão verdadeiro, por todas as vezes que nós encontramos nos textos que saíram de suas mãos o alento ao nosso coração, o amparo na hora difícil, o ombro amigo nos momentos em que nós sozinhos não encontramos esperanças nos dias do porvir. Então é com muita gratidão, Chico, que nós te recebemos aqui nessa noite e dirigimos o nosso pensamento ao teu coração, esperando de verdade que você esteja aqui conosco e partilhe com todos nós o banquete espiritual que é tão comum ao teu coração, tão bondoso, tão amoroso. E todos nós aqui, nesse sentimento de gratidão, voltamos o nosso coração a Deus e querendo realmente expressar tudo aquilo que nós sentimos, da mesma forma que um dia fez Davi, nós hoje, nessa noite, dizemos ao Senhor: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz descansar em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas de descanso e refrigera-nos pelos caminhos da justiça. Ainda que nós andássemos por um vale de sombras e morte, nós não temeríamos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas um banquete para todos nós, à vista dos nossos inimigos. Tu nos honras, Senhor, ungindo a nossa cabeça com óleo e fazendo transbordar o nosso cálice. Nós sabemos que a bondade e a fidelidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida e nós voltaremos à casa do Senhor por todo sempre. Nós chamamos muito Jesus e pedimos para que o Senhor esteja conosco agora no estudo e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Por oportuno, semana passada nós tivemos a presença da neta de Peralva, Patrícia Peralva, que também pediu pela mãezinha dela, filha de Peralva, Ieda Peralva, que estava no hospital. E ela me ligou antes, alguns minutos antes de virmos para cá, dizendo que hoje a mãezinha saiu do hospital. Né? Todo mundo achando que ela ia partir. E ela pediu para agradecer a prece de todos nós, de todos vocês, em favor da mãezinha dela, nossa querida Ieda, que já está em casa. Tá bom? Bom, gente, hoje a gente vai entrar no tema da família Joviano com Chico Xavier.
Aqui é a imagem da fazenda modelo na época em que Chico Xavier convivia lá. Obviamente que ela foi colorizada, né? Porque naquela ocasião não tinha fotografia colorida. Mas aqui eu vou falar só rapidamente como que nós viemos a conhecer a Wanda Joviano, porque eu já falei tantas vezes isso que eu tenho certeza que vocês podem falar no meu lugar aqui, né? Né, Patrícia? Né? Mas o caso é engraçado. E é engraçado que na convivência nossa com Chico Xavier, né, mais de 2 décadas, ele sempre contava casos da família Joviano. Só que eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, e não sabia o paradeiro das pessoas da família. Eu sabia, claro que eu sabia da biografia de Chico Xavier, que ele havia trabalhado na Fazenda Modelo. Aqui vocês estão vendo como ela era na época. Hoje está um pouquinho diferente, que não tem a vegetação, não é? Aqui vocês dão para ver 3 arcos, não é? Que não é porão, isso na realidade é primeiro andar. Alguns biógrafos falam que o Dr. Rômulo Joviano trancava o Chico Xavier no porão. Você vê como é que as pessoas variam, né? Na invenção. Não tem nada de porão. Isso aqui é o andar térreo, não é? Aqui embaixo, o Dr. Rômulo Joviano, que era o chefe do Chico, a Fazenda Modelo era do Ministério da Agricultura, até hoje é. Hoje está sob a direção da Escola de Veterinária da UFMG, né? Naquela época era um departamento do Ministério da Agricultura. Dr. Rômulo Joviano era doutor em agronomia pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. Né? Eles falam lá Edinburgh. Né? E veio até na casa de Chico Xavier esses dias. Eu contei esse caso, né, que não existe acaso. Ele era do Rio de Janeiro. Quando ele foi para a Escócia e voltou como doutor em agronomia, ele logo ingressou no Ministério da Agricultura no posto de comando. A primeira cidade que mandaram ele foi Pedro Leopoldo, ainda na década de 10, quando Chico Xavier era criancinha. Depois transferiram ele para a cidade de Londrina, onde ele chefiou a Fazenda Modelo de Londrina, no Paraná, até que houve lá um fato muito triste, que um dos funcionários dele, que havia sido preterido na escala das promoções, assassinou aquele que foi promovido. Nossa, e isso gerou um desconforto muito grande, que ele era amigo das 2 famílias, ficou muito chateado com isso e resolveu sair de Londrina e voltar para Pedro Leopoldo. Ele pediu remoção para Pedro Leopoldo em 1927. Ora, gente, não existe coincidência. Qual que é 1900? Ele já era espírita. Né? A mulher dele, Dona Maria Joviano, foi convertida ao espiritismo. Nós vamos passar a foto dela aqui. Ainda na década de 10, no Rio de Janeiro, pelo médium português naturalizado brasileiro Inácio Bittencourt, que a havia curado de uma doença. Ela foi a primeira pessoa da família Amorim que se converteu ao espiritismo, a família toda contra. Imaginem, né? Naquela época, ser espírita não era fácil igual hoje, não. Né? Hoje virou pop. Não é? Espírita pop. Espírita pop. Naquela época era perseguido. Chico Xavier era perseguido. Nossos avós, bisavós, ou tios, avós também foram perseguidos. Até aqui em Belo Horizonte. Então, minha tia-avó, Adélia Machado Figueiredo, costumava dizer que nas reuniões espíritas dela aqui em Belo Horizonte era preciso chamar a polícia para o departamento de polícia mandar um policial acompanhar a reunião para ver se não tinha nada fora de ordem. Não é?
E naquela época, o casal Rômulo e Maria, não tinha filhos ainda, foi transferido para Pedro Leopoldo justamente em 1927. Ora, o que isso nos remete à memória? A conversão de Chico Xavier ao Espiritismo. Em maio de 1927, ele tem um contato com o casal espírita de Belo Horizonte, da José Hermínio Perácio e Dona Carmen Pena Perácio, que trazem para ele o Espiritismo, pelo menos oficialmente, né? Semana passada eu até fiz menção a vocês, que ele me contou, desde quando eu me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha 4 anos de idade, 4 para 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, isso eu ouvi dele. Mas ele, pela biografia oficial, ele se tornou espírita com 17 anos. Isso é uma prova que ele era a reencarnação de Allan Kardec. Mas, voltando à nossa conversa de Pedro Leopoldo, o Dr. Rômulo, então, é a principal figura pública, né, de uma empresa pública, uma autarquia pública, na cidade de Pedro Leopoldo, e já era espírita, ele e a esposa dele. Não é fascinante isso? Que vão proteger demais Chico Xavier. Né? O meu tio-avô, Zeca Machado, era o diretor da fábrica de tecidos de Pedro Leopoldo, que era espírita também antes de Chico Xavier. O retrato dele está ali, o primeiro aqui embaixo. E ele também era a maior autoridade da iniciativa privada de Pedro Leopoldo. O padre de Pedro Leopoldo era muito amigo de Chico Xavier. Padre Sebastião Scarvelli, que depois foi transferido para a cidade de Itajaí, em Santa Catarina, onde existe uma igreja católica em homenagem a ele. Foi uma pessoa boníssima que protegeu a infância de Chico Xavier, porque o pai de Chico queria interná-lo. Falava para todo mundo que o filho era doido, né? Não batia das bolas. E o padre Sebastião Scarvelli protegeu o garoto e o jovem Chico Xavier da internação em hospital psiquiátrico aqui em Belo Horizonte. O doutor Cristiano Ottoni, que era o principal médico de Pedro Leopoldo, era simpatizante do espiritismo. Embora católico, ele se conversava muito com Chico e pedia ao Emmanuel, por exemplo, explicações. Quando ele viu contar do perispírito, por exemplo, ele pediu ao Chico que perguntasse ao Emmanuel, que explicasse para ele o que era o perispírito. E o Emmanuel escreveu para ele, nós temos o original dessa página sobre o perispírito, que está no primeiro livro de Chico Xavier, da psicografia de Emmanuel, que se chama Emmanuel, publicado em 1935. Outra autoridade da cidade era o delegado. O delegado sempre é autoridade na cidade pequena. Quem que era ele? Era cunhado do Chico, casado com a irmã mais velha dele, Dona Luísa Xavier. Então vejam como que a espiritualidade protegeu Chico Xavier, para que ele pudesse encarnar nessa cidade pequenina de Pedro Leopoldo, tendo essas pessoas todas em posições chaves, né, capazes de não aborrecerem, vamos dizer assim, a tarefa do Chico. E aí o Chico me contava casos da família Joviano, contava casos de outras encarnações dessa família. E eu ficava pensando, por que o Chico me conta tanto esses casos? Ele não explicava também, não. Depois que ele desencarnou, eu tive um sonho com ele, um banco de praça, lembro que a praça era florida, e ele simplesmente dizia para mim assim, essa frase: Geraldinho, você precisa conhecer. E pausava assim, Wanda Joviano. Repetiu isso 3 vezes. Eu acho que a minha mente era tão retardada, precisou dele falar bem devagar, né? Para eu poder lembrar no corpo. E, de fato,
Eu fiquei assim, com isso muito vivo, porque foi logo depois que ele desencarnou, eu saí procurando Wanda Joviano, onde é que era, que estava a Wanda Joviano, liguei para o meu pessoal da família Machado de Pedro Leopoldo, ninguém sabia. Aqui em Belo Horizonte, no meio espírita, ninguém sabia. Né? Procurei, não achei. 3 meses se passaram, eu estava aqui no Diamond Mall almoçando, um arquiteto amigo nosso que tinha prestado serviço para minha mãe e minha irmã Joyce, me chamou: ô Geraldinho, quer almoçar comigo? Aí, aqui na praça de alimentação. Sentei lá com ele, da família Hermani, e ele do nada falou assim: Geraldinho, você é muito espírita, né? Só muita por sua conta. Espírita eu procuro ser, agora muito eu não sei. Não, porque lá em casa tem uma pessoa que é quase uma guru espírita. Eu ainda pensei, não existe guru espírita. Mas ela é a melhor amiga de mamãe. A mãe dele chama-se Dona Hilda, já desencarnou recentemente. Então, ele vira para mim e fala, assim, você deve ter conhecido, porque ela era muito amiga de Chico Xavier. Ele sabia que eu tinha contato com Chico Xavier. E aí, ele fala assim comigo, é Wanda Joviano. Pelo amor de Deus, né? 3 meses procurando essa senhora querida. E aí, através dele, da mãe dele, que eu conversei com a Dona Hilda, ela me passou o telefone. Nessa noite, eu fiquei 3 horas com a Dona Wanda Joviano ao telefone. Depois, aí ela me convida para ir no Rio de Janeiro. Me convidando para ir ao Rio, eu passo um final de semana com ela. Ela não falou nada. Só no domingo, que era a última noite, ela chamou a família Joviano toda, os sobrinhos, os vizinhos, que ela fazia ainda o culto do Evangelho lá, iniciado no dia 14 de dezembro de 1935, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Ela continuava, lá no Rio de Janeiro. Hoje ela ainda está conosco, encarnada, e mora na cidade de Petrópolis, né? Já quase centenária. Ela é de 1927, então nós estamos em 2024, né? 97 anos. Ela vai fazer no dia 4 de novembro. E aí ela eu estava dormindo no quarto do irmão dela, Roberto. Tinha um armário desses antigos de jacarandá, tudo trancado. Ela veio agora, que nós já fizemos o culto, já conversamos bastante, eu vou te mostrar o que eu vou te dar. Ela abriu o armário e me deu não, porque eu não tinha nem condição de levar, né? Mas me mostrou todas as psicografias recebidas por Chico Xavier na Fazenda Modelo. Aqui, ó. Aqui era o escritório do Dr. Rômulo, onde eles realizavam o culto do Evangelho 2 vezes por semana, terça-feira à noite e quarta-feira à noite. Tinha uma varanda perto e aqui a porta que dava para a residência, né? Então, aqui, durante 18 anos, até quando a família morou no Rio, em Pedro Leopoldo, antes de ser transferido para o Rio de Janeiro, o Chico psicografou 2 vezes por semana no culto do lar dessa família. Olha que bênção, gente. Quem dera um de nós pudesse estar ali, igual um passarinho, né, para ouvir essas reuniões maravilhosas. Né? E as mensagens psicografadas são lindas. São lindas, Tem um livro, né? São vários livros que tem aí, mas eu vou falar sobre eles, né? Então, além disso, ela que nos deu essas fotografias de época, que constam também dos livros, né? Então, aqui nós vemos, por exemplo, o pai dela, antes dela nascer, o Dr. Rômulo, com Dona Maria, e o filho Roberto. Aqui, ainda no Rio de Janeiro, antes de vir para Pedro Leopoldo, em 1927. Aqui é a parte
do escritório, nessa janela aqui trabalhava o Chico Xavier. Aqui trabalhava o Dr. Rômulo, aqui o Chico Xavier, que logo quando ele entrou primeiramente em 1931 como auxiliar, não era um trabalho fixo, né? Ele era contratado, fez o concurso público em 1935 e se tornou funcionário público federal do Ministério da Agricultura. O Dr. Rômulo, percebendo a competência do Chico, colocou ele para ser o secretário particular dele. Então, o Chico trabalhava aqui, e o Dr. Rômulo do lado, e aqui depois entrou a Wanda Joviano, também concursada, de modo que nesse ambiente trabalharam os três até 1952, quando a família se mudou para o Rio de Janeiro. Por isso que ninguém em Pedro Leopoldo, nem em Belo Horizonte, tinha notícia. Né? Em 2002, 50 anos, né? Depois, ninguém se lembrava mais. É curioso isso, né? Aqui a visão de longe do mesmo local. Aqui o Chico com os companheiros dele de trabalho. Esse é o Chico, é o único que está com terno escuro. E aqui é o Dr. Rômulo. Todos eles aqui eram funcionários da administração. Né? É bom lembrar o seguinte, gente, o trabalho dessa gente com Chico Xavier e o comando do Dr. Rômulo Joviano é que possibilitou o Brasil se tornar uma das principais nações produtoras de laticínios do mundo. Né? Pouca gente sabe disso. Aqui a mesma foto anterior, e aqui está o pai de Dr. Rômulo, Arthur Joviano. A Wanda aqui, criança, e o irmão dela, Roberto. Né? Ainda, isso aqui foi na Fazenda Modelo. E aqui o Chico trabalhando lá. A Wanda nos disse que ele era exímio datilografista. E que o pai dela falou com ela que nunca... O Chico, geralmente, ele tinha que fazer carta para o presidente da República, para o ministro da Agricultura, para governador de estado, para uma série de personalidades. Né? Então, ele ditava a carta, diz que o Chico ia datilografando direto, e nunca teve um erro de datilografia. Nunca teve nada a ser corrigido, que normalmente o chefe corrige, né, o funcionário, mas não. Era uma eficiência total. E aqui nós vamos ver a família Joviano com Chico Xavier. Quem são? É esse aqui que vê a luzinha? É o da frente? É o do meio. Então aqui, vocês veem? Não aparece. Na TNT não pega. Mas então, vou pegar uma coisa maior aqui. Então, vocês veem aqui a Wanda, já mocinha, o cachorrinho dela, Fly, que o Chico revelou a ela que estava com ela, acompanhando-a em várias reencarnações, há 500 anos. E lá na Fazenda Modelo encarnou também, não saía de perto dela, a mãe dela, Dona Maria, o pai e Chico Xavier de pé. Aqui, eles também, Dr. Rômulo, Dona Maria, e os pais da Dona Maria, General Aurélio de Amorim e Dona Júlia de Amorim. Estão guardando os nomes, porque são todos personagens, né, do livro 50 anos depois e do livro Renúncia. Todos. E no livro Há 2000 anos, nós temos o Dr. Rômulo Joviano também, como companheiro do senador Públio Lentulus, que era Emmanuel, o senador Pompílio Crasso. Né? E aí, isso é interessante demais. Esse é o guia espiritual da família. Ele se chamava João de Deus Macário. Ele havia tido a sua vida sacerdotal na cidade de Mariana.
E logo que o Chico Xavier iniciou as psicografias lá na Fazenda Modelo, esse foi o primeiro espírito que apareceu. E ele assinava João de Deus Macário. E aí, uma curiosidade, que ninguém sabia quem ele era. E o Chico, através da mediunidade, falou com eles, olha, ele foi um sacerdote muito querido na cidade de Mariana, provavelmente desencarnado por volta de 1914. O Dr. Rômulo foi a Mariana, isso quem nos contou foi a Wanda, procurar, achou o túmulo dele todo florido, até hoje, porque ele foi muito amado pelas pessoas lá em Mariana, e ele conseguiu conversar, inclusive, com o sacerdote da época, dizendo que ele quase foi considerado um santo pela Igreja Católica, pela bondade com que ele tratava os seus paroquianos. E aqui está a foto do Neio Lúcio, o professor Arthur Joviano, né, que nós conhecemos como benfeitor Neio Lúcio. Ele desencarnou no Rio de Janeiro em 14 de dezembro de 1934. Nessa mesma data foi o dia que a família resolveu fazer o culto do Evangelho no lar. E nunca mais parou. E nesse dia o Emmanuel escreveu dando notícia da desencarnação dele no Rio. Quer dizer, lá na Fazenda Modelo, eles não sabiam, naquele tempo não tinha telefone, celular, WhatsApp, nada disso, né? Então, o Emmanuel que escreveu, dando notícia da desencarnação do professor Arthur Joviano no Rio de Janeiro. Ele estava muito bem recebido na espiritualidade, mas que, em breve tempo, ele voltaria pelo lápis de Chico Xavier para psicografar. E, de fato, ele volta 8 meses depois, no princípio de agosto de 1935, e escreve até 1952, em Pedro Leopoldo, depois algumas esparsas mensagens que ele escreve até 1960, depois de 1960 não escreveu mais. Essa era a esposa dele, né? Ele havia nascido na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, em 1862, e teve 9 filhos e casou-se com Dona Francisca da Rocha, que é essa senhora. Ele teve, portanto, 9 filhos e ainda adotou 2. Sempre foi dedicado à educação. E tem uma escola aqui em Belo Horizonte que chama Arthur Joviano. Por quê? Porque ele foi secretário de Educação no Estado de Minas Gerais, no início do século XX. Ele implantou uma reforma do ensino que foi muito bem sucedida no início do século XX em Minas Gerais. E daí, pelo sucesso, ele foi convidado a trabalhar no Ministério da Educação no Rio de Janeiro. Por isso que ele saiu de Belo Horizonte e foi para o Rio de Janeiro, né? Aqui a foto dele. E lá na Fazenda Modelo, entre 1935 e 1952, ele vai escrever milhares de mensagens que são contidas aqui nesses 3 livros que nós publicamos na Vinha de Luz Editora. O primeiro é o Sementeira de Luz. Cada livro desse, gente, tem quase 700 páginas. Então, ali. Então, é o Sementeira de Luz, está na ordem cronológica das mensagens. Isso que a Marina falou, né, que são mensagens lindíssimas. Porque é o avô, é o pai conversando com o filho, né? O Arthur Joviano conversando com o filho, Rômulo, com a nora, Maria, e com os netos, através da mediunidade de Chico Xavier. Só que é de uma beleza, porque você vai vendo as primeiras mensagens de 1935, você vê ainda aquela pessoa ainda humana, muito ligada na Terra, mas à medida que ele vai evoluindo na memória, eu vou citar isso aqui, e vai caindo no passado, reconhecendo as suas vidas no passado,
a sabedoria dele se expande imensamente, né? Geralmente, eu acho também que o que é muito legal em todas essas mensagens é a gente perceber como a espiritualidade faz parte da nossa vida em tudo, né? Tudo. Assim, cada mensagem, meu filho, você está muito gripado, meu médico está muito gripado, fala para ele tomar tal. Olha, está chegando o inverno, é hora de tomar chamate quente com limão. São coisas assim, são tão detalhes tão pequenos, mas que mostram o cuidado deles, e não só isso, né, dele, mas de toda ele. O fulano está aqui falando que é muito legal a gente. E ele sempre cita, né? Olha, o facultativo amigo, quer dizer, um médico no mundo espiritual está recomendando essa e essa receita. Ele dá muitas receitas homeopáticas, a gente até preparou um livro para comparar essas receitas com a realidade homeopática mesmo, né, da ciência da homeopatia, ainda não foi publicado, mas é muito interessante. E ele vai revelar no contato com a família e através de Emmanuel quem era quem, né? Qual que era o papel dessa família junto com Emmanuel no passado. E é muito interessante também a gente observar a ética de Emmanuel antes de escrever os romances que todos nós conhecemos hoje. Antes dele escrever, por exemplo, 50 anos depois, numa das reuniões, as mensagens de Emmanuel estão no livro Deus Conosco, que nós compilamos todas, né? Nesse período, de 1934 até 1952. Então, antes de escrever, o Emmanuel escreve a família no culto do Evangelho lá, pedindo autorização para escrever sobre o passado da família, né? E ainda advertindo que se a família autorizasse a ele a escrever, que todos eles poderiam cair no passado distante e sentir profundas emoções. Então, olha a ética do Espírito de Emmanuel. Ele não faria isso se a família Joviano não autorizasse-o a tanto. E, de fato, acontece a autorização, né? E, ao longo do tempo, eles vão revelando quem era quem. Depois eu vou citar, né? A tabela das reencarnações. Então, o primeiro foi o Sementeiro de Luz, que começa em 1935, vai até mais ou menos 1942. Depois, o Sementeira de Paz, que é entre mais ou menos 1943 a 47, 48, e Colheita do Bem, que é a partir de 1949 até as últimas mensagens de Neio Lúcio, né? É muito curioso porque todo mundo que ingressa no serviço público, não, numa atividade pública, sempre quer melhorar, não é? Quer subir de posto e faz o seu projeto, até mesmo na atividade privada, né? E o Rômulo Joviano era o único funcionário público federal que queria o contrário, ele queria ficar em Pedro Leopoldo. Lá no Rio de Janeiro, eles convidavam ele para subir, para ir para o Rio de Janeiro, ele recusava. Aí ele pedia, a gente vê isso nos cultos, ele pedia ao pai dele para ajudá-lo, que a promoção não saísse, olha só. Ele queria ficar, obviamente, né, gente? Quem queria sair de Pedro Leopoldo nessa época? Tendo Chico Xavier do lado todos os dias, ainda mais participando, né? Aqui são os originais do Colheita do Bem, lá na casa de Chico. Isso aí nós participamos de um documentário. Depois eu posso trazer para vocês os originais, alguns originais para vocês verem. A gente já escaneou todos e digitalizou-os todos com o nosso amigo Gilberto, do interior de Minas, e estamos preparando um site para colocar todas essas psicografias para serem lidas. Depois nós tivemos o Pérolas de Sabedoria, organizado pelo José Brás, que desencarnou ano passado, lá do Triângulo Mineiro, perto de Uberaba, que ele pegou trechos
dos livros de Neio Lúcio, não é? Brás José, né? Brás José. O Instruções para a Vida, mesmo o César Carneiro, de Uberaba, também fez, pegando pequenas frases desses livros. Ficou muito bonito. E ano passado, esse aqui nós lançamos em 2018, e esse aqui lançamos o ano passado. Não, foi esse ano, né? Ano passado. Foi ano passado? Ah, no Encontro do Chico. Em novembro do ano passado, Sintonia de Amor, foi organizado pelo nosso irmão Isaac Valério, de Juiz de Fora. E aqui vemos o casal, Rômulo e Maria Joviana, quando eles completavam bodas de prata. 25 anos de casados. Né? Alguém sabe quem eles são nos romances de Emmanuel? Um eu já falei, né? Há 2000 anos, Dr. Rômulo é Pompílio Crasso. Lembram da história de Pompílio Crasso? Logo lá no final do livro, quando há a revolta dos hebreus contra os romanos, que eles prendem o senador Públio Lentulus, e no mesmo momento que o senador Públio Lentulus é cegado pelo filho, né? Marcos, que não sabia que era filho dele, e tinha sido roubado desde criança, ao lado dele estava o senador Pompílio Crasso. Ele não teve a mesma sorte do Públio Lentulus, porque os hebreus lá, os chefes da revolta hebraica, mandaram que o coração de Pompílio Crasso fosse arrancado do peito. Né? Então ele falece por volta aí do ano 76, em Jerusalém, na revolta dos hebreus contra o jugo romano. Não sabemos se a mulher dele era a Dona Maria nessa época. Provavelmente sim, porque pelo que transparece das informações de Chico Xavier, eles sempre estiveram juntos. Aqui nós temos essa tabela vocês encontram tanto no Sementeira de Luz quanto no Colheita do Bem. Tá? Então vamos lá. Vocês sabem, obviamente, que Públio Lentulus é Emmanuel há 2000 anos, né? Nos 50 anos depois, é o escravo grego Nestório. No Renúncia, é o padre Damiano. E no século XX, obviamente, o Espírito Emmanuel, coordenador da psicografia de Chico Xavier. O Dr. Rômulo Joviano é o Pompílio Crasso, há 2000 anos. Nos 50 anos depois, Elvídio Lúcius. No século XV, na Espanha, é Ferdinando de Aragão, ou Fernão de Aragão, um dos 6 católicos. Né? No Renúncia, Cirilo d'Avenport. E, obviamente, Rômulo Joviano. A esposa dele, deixa eu ver se eu acho ela aqui, Alba Licínia, é a esposa dele nos 50 anos depois. É também a esposa dele no Renúncia, Dona Margarida de embaixo. Madalena. Dona Madalena Villamil. Madalena Villamil. Na época do século XV, ela era Isabel de Castela, a rainha de Castela. Na verdade, ela era a soberana. E o Dr. Rômulo, ele era príncipe de Aragão. Quando se casou com ela, ele se tornou rei consorte, mas ele não mandava em Castela. Quem mandava em Castela é ela, não é? E a Wanda Joviana, a filha deles, vai ser uma das filhas mais novas, Catarina de Aragão. Ela que foi enviada para a Inglaterra casar-se com Henrique VIII. Né? Essa história está muito bem contada na série The Tudors. Eu recomendo a vocês. Né? No Renúncia, Madalena Villamil, e aqui Maria Joviana. Já falei, nos 50 anos depois, a Wanda Joviana era Elvídia Lúcius. Né? Catarina de Aragão, no século XV. Beatriz d'Avenport, filha deles também, no século XVI, no livro Renúncia. E Wanda Joviano aqui. Interessante, porque o amor da vida dela, nos 50 anos depois, é o Caio Fabricius. Logo no primeiro capítulo, você vê justamente a cena de Caio Fabricius.
que nessa época se casa com ela, né? No século XV é o Henrique VIII, temível rei da Inglaterra, segundo Chico Xavier, onde ele adquiriu muitos débitos, né? Infelizmente. E volta no Renúncia como Henrique de Saint-Pierre, que também é marido dela. E aqui no século XX, ele morre na Primeira Grande Guerra Mundial. Ele era da Irlanda e morre combatendo num avião, né? Em nome da Royal Air Force, né? Que naquela época unia também as forças aéreas da Irlanda, da Escócia e da Inglaterra. E reencarna aqui em Belo Horizonte como Caio Márcio Renault, da família de Abigar Renault. Segundo revelação de Chico Xavier, Abigar Renault foi uma pessoa muito conhecida aqui da família Renault, em Belo Horizonte, tinha sido o Henrique VII. E ele volta também como filho dele, como Caio Márcio Renault. Mas o Chico avisa para Wanda Joviano, ainda jovenzinha, que nessa encarnação ela não ia se casar com ele. Não é? E é motivo até de muito sofrimento para ela, porque eles já estavam namorando, era comum a família Renault, eles eram primos do Dr. Rômulo Joviano, passarem férias na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, e o Chico vendo aquela situação, né, a aproximação do primo com a prima, ainda nos primeiros tempos de namoro, ele pede licença aos pais, Dr. Rômulo e Dona Maria, para conversar com a Wanda em particular, no quarto dela. A família concede essa licença e ele fala com ela, olha, Wanda, revela todo o passado e fala com ela. Pelo fato dele ter sido Henrique VIII, ele adquiriu muitas dívidas e nessa encarnação ele vai precisar saldar muitas dessas dívidas. E você não tem nada com esse pacto. Né? Não pode ficar ligada nele, porque senão você vai sofrer muito. Porque ele vai reencontrar a Ana Bolena, que foi a segunda esposa dele, né? Que inclusive ele mandou decapitar, e vai receber como filhos, homens, todas as mulheres que ele mandou decapitar no século XVI. É o compromisso dele. E só no final da vida dele, ele vai te buscar. E isso aconteceu. Ele já estava doente, já no final da vida. Ele entrou em contato com a Wanda Joviano para se consolar com ela, para ter alguma inspiração, e ela ofereceu a ele a doutrina espírita. Vejam só, né? Os pais da Dona Maria Joviano, que aqui eram o general Aurélio de Amorim e sua esposa Júlia de Amorim, nos 50 anos também eram pais dela. Era Fábio Cornélio, que era o chefe de polícia, vamos dizer assim, do prefeito de Roma, Lólio Úrbico, e a esposa dele chamava-se Júlia Spinter. Olha aí, Júlia Spinter, Júlia Amorim. No Renúncia, no século XVII, eram também pais da Madalena Villamil, que é o Dom Inácio Ortegas Villamil e a Dona Margarida de Saint-Mécran e Villamil. Espanhóis que migram para a Espanha, né? E são os pais dela. Deixa eu ver quem está aqui. Eu não falei o principal, né? O Neio Lúcio, que nos 50 anos depois, ele é avô, ele é pai do Elvídio Lúcio e avô da Célia Lúcio e também da Elvídia Lúcio, da Wanda Jovianos e do espírito principal, que é o foco dos 50 anos depois, que é o espírito benfeitor de Célia Lúcio, que se converte ao cristianismo logo
no primeiro século da vida cristã, né? Ela é a figura central do romance 50 anos depois. A Célia Lúcius, que no final do livro se converte como um sacerdote irmão Marinho, né? Porque ela queria servir lá no mosteiro de Alexandria, e não podia, mulher não podia, então ela se traveste de homem e se apresenta como irmão Marinho, lá no final do livro. Depois a família do nosso querido Clóvis Tavares, com a ajuda do filho Flávio Tavares, vão pesquisar nas tradições católicas e encontram, de fato, que essa personalidade existiu e até hoje é considerada santa pela Igreja Católica, só que com o nome masculino, como São Marinho, né? Tem até o livro deles também, que é Célia Lúcius, São Marinho. E a Célia reencarna de volta para tentar elevar essa família, depois de quantos séculos? Depois de 15 séculos, lá no mundo espiritual, né? Ela tenta elevar essa família e reencarna. Lá no livro Renúncia começa justamente Emmanuel contando que ela reside num planeta do sistema estelar de Sírios, um planeta perfeito. O guia espiritual lá daquela região onde ela habitava fala com ela que ela não precisava vir reencarnar, porque ela passaria por muitos testes, né? Fala para nós, João. Ele fala para ela que eu vou tomar água tinha aqui. que considerar o peso da matéria, o Antênio, que é o benfeitor inicial do livro, e que ela tinha que pensar bem, porque apesar de ser um espírito do quilate que ela era, ela poderia adquirir débitos, porque o planeta Terra é muito difícil. É muito um planeta de sombras. Né? Mas mesmo assim, ela reencarna porque a alma gêmea dela, que era o Ciro, né? Tá aqui o Ciro, gente, ou não? Não, está na outra página. O Ciro havia se desviado também, lá no Renúncia, né? Não, mas antes do Renúncia ele havia se desviado. O começo do Renúncia aparece ele como Pólux, né? O Pólux. E ela precisava resgatá-lo e resgatar também a família dela. E ela vem e reencarna como Alcione, o espírito de Alcione, que no final do livro tem o nome da religiosa católica Maria de Jesus do Crucificado. Né? E, inclusive, no século XVII, ela é uma religiosa bastante reformadora. Tá? Ela se dedica muito à caridade. Ela, na infância, lá no livro Renúncia, mostra ela conversando com Emmanuel. Emmanuel era o padre Damiano, e ela mostra ela conversando com ele da necessidade de nós fazermos o culto do Evangelho no lar. Então, a precursora aí, né, do culto do Evangelho no lar. Agora, eu não falei do Neio Lúcio, que volta como João II de Aragão, pai de Ferdinando de Aragão, no século XV. No Renúncia, ele é o educador, Jacques Duquesne Davenport, que vai fazer construir aquela escola perto de Blois, nas cercanias de Paris, né, para a educação. Vejam que ele aqui, como Neio Lúcio, ele educava os escravos romanos, ensinava latim para os escravos romanos. No Renúncia, ele era o educador francês Jacques Duquesne Davenport. Nessa encarnação do século XIX e XX, ele era também o professor Arthur Joviano, dedicado à educação aqui no Brasil. E quando ele começa a escrever livros pelo Chico Xavier, vai escrever livros para a infância, para a juventude e para o culto do Evangelho no lar. Aqui nós vamos ver, então, o casal, né? Maria Joviano nessa vida, no século XVII, Madalena Villamil, Isabel de Castela no século XV e Alba Licínia no século I. Ele, Dr. Rômulo Joviano, Cirilo Davenport, no século XVII, Ferdinando de Aragão,
século XV, Euvídio Lúcio do século I, Pompílio Crasso, na época do Cristo. Aqui nessa mensagem que Arthur Joviano escreve no dia 19 de setembro de 38, ele diz assim: tenho apreciado com vocês a produção do novo esforço de Emmanuel há 2000 anos. Temo-lo na conta de um grande sábio, e a sua caridade constitui uma fonte de altos benefícios para quantos se lhe aproximam. Ele se referindo ao Emmanuel, né? Como um grande sábio. Aqui o professor Arthur Joviano e os netos, Maria e Roberto. Desculpe, Wanda e Roberto. Obrigado. Aqui a família Amorim e Joviano. Olha que interessante. Aqui só existia o Roberto, Dona Maria e o Dr. Rômulo. Essa foto é do Rio de Janeiro. Aqui o Arthur Joviano, né, e o Lúcio, com a esposa, Dona Felícia. Quer dizer, Felícia é da encarnação anterior. Né? Esse é o general Aurélio, a esposa dele, e aqui a sogra do general Aurélio. Quem são eles? Né? Então, vamos ver. A Francisca Joviano, mãe do Dr. Rômulo, era Felícia Davenport. Nossa, não lembrava disso. Também, só que naquela época ela foi tia, né, do Cirilo Davenport. O Arthur Joviano, Jacques Duquesne Davenport, João II de Aragão, Neio Lúcio, benfeitor dos 50 anos depois. O filhinho deles, Nossa, olha só, foi o Rob. Quem que é ele? Lá nos 50 anos depois, ele era um cara problema. Ele era o prefeito de Roma, Lólio Úrbico. E a história toda, a trama, mostra que ele estava interessado na Alba Licínia. Ele queria separar a esposa do senador Euvídio Lúcio, porque ele queria ficar com essa esposa dele. Né? O que ele ardilosamente faz? Ele faz com que o imperador de Roma transfira o Euvídio Lúcio para a Grécia, para que a Alba Licínia ficasse sozinha em Roma e ele pudesse promover os seus avanços. Mas ela fica resistente e não cai aos apelos sensualistas dele. Aí ele reencarna 15 séculos depois na família da Dona Maria Joviano, que era a família Villamil. Ela era Madalena Villamil, e ele reencarna como primo dela. Já é uma coisa assim para afastar. Apaixonada, né? Antero de Oviedo Villamil. Só que o pai dela havia prometido ela em casamento para ele. Olha a confusão. O Inácio. Só que ela se casa com o Dr. Rômulo Joviano, não é? Na época Cirilo Davenport, e frustra os propósitos dele. Ele se revolta, vai se aliar a uma outra pessoa que era prima, Susana Davenport, que era prima do Dr. Rômulo, do Cirilo Davenport, para separar o casal. Em Paris consegue separar o casal, né? Porque a Susana Davenport era a reencarnação da Cláudia Sabina, dos 50 anos depois. Quem havia ajudado o Lólio Úrbico a tentar separar a Alba Licínia do Euvídio Lúcio. Porque era apaixonada pelo Rômulo. Porque ela era apaixonada pelo Euvídio Lúcio, a Cláudia Sabina. O Lólio Úrbico era apaixonado com a Alba Licínia. Então os dois fazem um conluio lá de forças para tentar separar o casal, não conseguem. 15 séculos depois, voltam os personagens. Olha como a evolução é lenta, gente. Para fazer a mesma coisa. Olha como isso aí é um exemplo para nós. Como que a evolução nossa é lenta. Porque eles reencarnaram na família daqueles a quem eles desejavam. O Lólio Úrbico reencarna como primo da Madalena, Antero de Oviedo Villamil, e a Cláudia Sabina reencarna como prima do Cirilo Davenport, Susana Davenport. Mas mesmo assim os dois se unem
para separar o casal e conseguem, né? Mas não conseguem ser felizes. Nossa. Não conseguem ser felizes. Tanto é que ele vai se meter a ganhar dinheiro traficando escravos da África para a América Latina, perde muito dinheiro e os piratas acabam fazendo com que ele perdesse muito dinheiro, né? Porque os navios deles eram saqueados e tudo, e ele, desesperado, ele se suicida, como Antero de Oviedo Villamil, e reencarna como Robbie, aquele enjeitadozinho que tinha problemas mentais, que é acolhido por quem? É acolhido justamente pela Madalena Villamil como filho. E com a Alcione, né? Filho adotivo. Né? E aí, olha como que a família terrestre ela tem a função de quebrar as nossas arestas. E nessa encarnação, eu perguntei para a Wanda, ele nasce, então, filho, né, que o menininho aqui, ele nasce filho, o Roberto era filho do Rômulo, o antigo rival em 2 encarnações, né? E filho do amor. Né? E filho da pessoa que ele tanto desejou. Aí eu perguntei a Wanda, ele foi problema nessa vida? Assim, não. Foi um filho exemplar. E nem teve, tipo, uma paixão platônica pela mãe, uma ligação. Não. Complexo de Édipo, né? Talvez até tivesse, né? Mas acabou se casando, tendo 4, 5 filhos, 5 filhas, não é? Depois de 4 encarnações que a gente conhece, né? E nessa encarnação ele superou. Mas a única coisa que ele não conseguiu ser foi espírita. E a família toda era espírita, né? O Rômulo, a Maria e a Wanda, mas ele não. Ele não quis ser espírita. Mas aqui, vale você falar da Suzana rapidamente. Vamos falar dela. Foi diferente, né? Aqui novamente a família, né? Com o Chico. Aqui um trecho de Neio Lúcio, 21 de junho de 39, quando ele começa a escrever 50 anos depois. Olha o que ele fala. O nosso generoso Emmanuel iniciou a grafia de suas memórias longínquas. O meu coração está deslumbrado com essas expressões de minha vida nova nos domínios das recordações do passado. Ele vai explicar que a mente de Emmanuel era tão poderosa, então, quando ele escrevia sobre os personagens dos 50 anos depois, as memórias de Emmanuel faziam com que o espírito de Arthur Joviano, desencarnado, se recordasse de que ele tinha sido, nessa época, Neio Lúcio. A presença mental de Emmanuel era tão forte que ele passou a se recordar disso. Né? Olha só, ele diz assim, a personalidade de Neio Lúcio está para mim como uma veste usada há muito tempo. Através das memorizações de Emmanuel, uma dobra da grande cortina será descerrada. Aprendamos nessa pequenina fenda onde a luz espiritual jorra as suas claridades divinas. Olha aí, Eduardo, isso aí é astrofísica, né? Dobra do tempo, fenda espacial, gente. É fantástico isso. Isso em 1939. Né? Através das memorizações de Emmanuel, uma dobra da grande cortina está descerrada. Abriu-se uma dobra temporal. Aprendamos nessa pequenina fenda onde a luz espiritual jorra suas claridades. Muito bonito, né? Aí, mais uma vez, ele. E aqui nós vamos ver também no nosso romance que psicografamos do Espírito de Teófilo, a vida de Nestório desde quando ele era criança, desde quando nasceu, como seguidor do apóstolo João Evangelista. Né? Também tem muita ligação com essa questão. No século XVII, nós temos Emmanuel como Padre Damiano e Célia Lúcius como Alcione, né?
Nós já falamos aqui o Neio Lúcio, que vai ser o Jacques Duquesne em Davenport, né? Em 17/9/41, ele diz: estamos acompanhando com grande júbilo, com grande e justa emoção, o início do novo trabalho de Emmanuel relativo ao passado. Foi julgado digno esse esforço cristão por toda a comunidade dos praticantes do Evangelho de Jesus. Então, foi tida a permissão do alto para que ele revelasse tudo aquilo, né? E ainda ele continua: a formosa história de Alcione, uns falam Alcione, continua também para nós em santas emoções do espírito. Voltar, ou, aliás, encontrar o poder do regresso ao conhecimento é uma bênção de Deus quando nos sentimos devidamente preparados para isso. Não é fácil recordar o passado. É preciso ter preparo para isso. Essas reminiscências revestem-se de profundo valor para nós todos. E aqui nós vamos ver como o professor Jacques Duquesne Davenport, a mesma esposa dele dessa encarnação, né, que a dona Francisca Joviano era a esposa dele, dona Felícia Davenport. Aqui os pais da dona Maria, né, General Aurélio e dona Júlia de Amorim, com Chico Xavier, eles já antes de desencarnar, bem idosos, no Rio de Janeiro. E aqui eles na época dos 50 anos depois, né? Dona Júlia era, aliás, renúncia, né? No renúncia era Margarida Villamil, a mãe da dona Maria, que era Madalena Villamil, a dona Francisca, já falei, o Neio Lúcio era o Jacques Duquesne Davenport, o general Aurélio era o Inácio Villamil, e a esposa dele, e o filho do casal, né, aqui, era sobrinho do Inácio Villamil, Antero de Oviedo Villamil. E aqui as outras personalidades. A Cláudia Sabina, eu já citei, lá dos 50 anos depois, que tramou contra o casal, né? Nos 50 anos depois, é Susana Duquesne, que vai tramar contra o casal no século XVII. E nessa encarnação é Flora Joviano, irmã de Dr. Romo. Ela reencarna como irmã. Aí eu perguntei assim para a Wanda: e aí, tia Wanda, como que era a relação da família? Ah, ela era uma peste. Tentava separar meu pai de minha mãe a vida inteira. Implicava com a minha mãe, né? Quando meus pais iam para o Rio, tratava mal minha mãe, fazia tudo para bagunçar o correto. Mas Dr. Romulo e Dona Maria eram firmes. Não se deixaram levar por brigas inúteis, né? Isso é interessante, né, gente? Porque a gente faz uma reflexão nas nossas famílias de hoje, né? Quem é quem? Né? Tudo tem um porquê. Né? O Lólio Hugo, que eu já falei, né, que é o Roberto Joviano. A Túlia Servina, Túlia Servina, é Colete no Renúncia, e é prima do Joviano nessa vida, Aurélia Amorim. Você lembra aquela feiticeira dos 50 anos depois, Atéria, que também atrapalhou o casal naquela época, né? Ela encarna como Dona Zina Joviano, irmã de Dr. Romo. E ela se une a Flora para separar o casal. Olha que coisa. Eram irmãs. Não é? Plotina, a mesma coisa. Plotina estava lá nos 50 anos depois, também era ligada à mediunidade desviada. Né? A Plotina que era a feiticeira. A feiticeira, né? Era ela. Era a Plotina. A Téria era da casa. Da casa, né? E a Dona Lúcia Joviano. Mas essa já estava, segundo a Wanda, já era que menos trouxe problema, porque ela trabalhava muito com as crianças na escola do pai, lá no Rio. Né? E as duas pessoas
que o professor Arthur Joviano acolheu como filhos adotivos, né, que foram, aqui nessa encarnação eu não pus o nome deles, mas eles eram filhos adotivos do casal, né, Arthur Joviano e Dona esqueci o nome da esposa dele. Não, do Arthur Joviano. Francisca Joviano, eles adotaram 2. Quem são eles? O Emmanuel revelou que eles eram, lá nos 50 anos depois, o Pausanias e o Silano Plautius. Né? Silano Plautius. O Pausanias não foi filho, não. Pausanias foi filho, não adotivo, filho de fato, que é o Fausto Joviano, né, nessa encarnação. Esse aqui que foi o filho adotivo, Silano Plautius, que vai causar, que promoveu a morte da Cláudia Sabina. A coisa é complicada, né? Bom, tem outras curiosidades, como, por exemplo, o espírito de Batuíra, que é um dos benfeitores espirituais de Chico Xavier, nos 50 anos depois, ele é Lésio Munácio. É aquela pessoa cristã que vai acolher Célia Lúcius quando ela é expulsa de casa pelo pai. Nossa, que legal, lá na frente. É o espírito de Batuíra. É o Batuíra, onde? Aqui, então, nós vamos dar nome aos dois. Né? Olha a Atéria. Aqui. A Atéria é Dona Zina Joviano, que era a Atéria... A Atéria era da casa, ela que levava, ela é uma serva que levava até a Plotina. Era a serva, que levava para a feiticeira. Quem que é a feiticeira? É essa aqui, ó. A Plotina não está nessa foto. Não está aqui? Não está. Está só a Marta, que é a Márcia. A Cláudia sabia que aqui, a Flora. Essas duas aqui eram aliadas. A Atéria levava a Cláudia até a Plotina. Exatamente. E aqui, para terminar, nós vamos ver aqui uma coisa muito interessante e que eu fiquei muito impressionado, que essa palestra já estava programada para ser feita hoje, semana passada, né? O João sabe disso. Uma seguidora nossa no Instagram ela lê os livros, ficou muito encantada com os livros, faz uma pesquisa. Ela falou que ela lê todo ano esses livros. Todo ano, exatamente. Vocês vão ver o nome dela aqui. Mas aqui tem essa foto que está nos livros também, que mostra o seguinte: quando o Dr. Holmes foi para a Escócia estudar, fazer doutorado em agronomia, né? Ele conheceu esse povo todo aqui. Dentre esse povo todo aqui, esse aqui é da época dele de escola, né? Nós temos duas personalidades que são da história dos romances de Emmanuel. Nós temos aqui o Henrique VIII, que nos 50 anos depois é o Caio Fabrícios, que é esposo da Elvídia Lúcius, né? No século XV vai ser o Henrique VIII, rei da Inglaterra. No Renúncia vai ser o Henrique de Saint-Pierre, que é esposo da Beatriz Davenport. No século XX, ele reencarna como Frank, é esse cara aqui, que é morto na Primeira Guerra Mundial. O avião dele cai abatido, né? E ele reencarna aqui em Belo Horizonte como Caio Márcio Renault, primo da Wanda Joviano. É esse aqui. Que é como Caio Márcio não se casou com ela. E aqui nós vamos ver o quê? O Ciro, que é filho do Nestório, uns 50 anos depois. Nossa, é verdade. Antes de reencarnar no Renúncia, logo no começo do Renúncia, ele é um espírito das sombras, com o nome de Pollux, não é? Que é acudido pela Célia Lúcius, que é Alcione, e aí ele reencarna com o padre Carlos Flanagan. Lembram-se que o padre Carlos Flanagan, ele já era padre, e quando ele encontra Alcione, ele quer largar a batina para se casar com ela, mas ela não aceita, ela rechaça, falando que eles tinham que cumprir com os votos deles para com a Igreja Católica Romana. Então ela não se casa com ele. Mas ele se torna bastante amargo nessa ocasião, né? pela recusa do amor da vida dele.
E ele acaba se tornando um frei inquisitorial, Frei José do Santíssimo, que no final do livro Renúncia é justamente quem vai assassinar Alcione, que ele não sabia que era Alcione. Exatamente. Porque ela tinha um nome fictício, mostrou, né? de Maria do Crucificado. Né? Ele só vê que é Alcione na hora da morte Na hora dela. da morte. Ele trancafia ela no porão, né? No calabouço, e ela pede por ele. Quando ele vai acudir para ver quem é, e reconhece, já é tarde demais, porque ela desencarna. Só que aí ele reencarna como esse camarada aqui, Alexander Sede. E eles, todos dois, tanto o Alexander Sede quanto o Frank, foram colegas do Dr. Romo no doutorado de agronomia em Edinburgh, da Escócia. E aí a Luciana Luporini nos manda, semana passada, que ela encontrou a certidão de morte do Alexander Sede. Né? Está aqui a certidão. Está nesse site, contando a história dele, a fotografia dele. Né? Falando que ele era o segundo tenente Alexander Sede, do 9º Batalhão dos Fuzileiros Reais da Irlanda. Né? Ele entrou como lieutenant, é o que mesmo? Tenente, ele entrou como tenente, né? Se enlistou nas escolas públicas do batalhão, antes da Primeira Guerra Mundial, o azar dele. E aí, né? Ele entrou, a guerra começou em setembro de 1914, ele então recebeu a sua comissão em maio de 1915 para lutar na guerra e foi para o fronte na Europa. E ele foi morto em ação na idade de 24 anos, na cidade de Meaux-Ramel, na França, no dia 1º de julho de 1916, né? Na Batalha de Somme. E depois ele foi enterrado no cemitério britânico de Ancre, na cidade francesa de Meaux-Ramel. Né? Aqui está. Isso tudo está no Imperial War Museum, né? No museu. Semana passada ela me mandou isso. Olha como não existe coincidência, né? Aqui mostra ele, a foto real dele, a mãe e o pai dele, Janet, e o William Ferguson Sede, né? Aí o timeline, ele nasceu em 1892, foi para a guerra em 1915, morreu em 1916. Que coisa, né? Não é? Aqui tem os números deles, dentro da armada lá irlandesa. Não é? E onde ele serviu, então, nos Fuzileiros Reais da Irlanda, no 9º Batalhão, como segundo tenente. E aqui é a fonte, todas as fontes de consulta que hoje a gente encontra na internet. Quer dizer, olha só, os documentos históricos confirmando as informações de Chico Xavier, né? Porque quando o Dr. Rômulo voltou para o Brasil, ele ficou sem saber o paradeiro tanto do Frank quanto do Alexander Sede. Ele não sabia que eles tinham morrido na guerra. Quem falou para eles foi Chico Xavier. Ele emana através do Chico. É o Chico sem Google. Mas, sem Google, dando conta. Aqui, nós com a Wanda Joviano, lá no Lar Espírita André Luiz de Petrópolis, que era dirigido por ela, né? Atualmente, obviamente, pela idade, ela já não participa das atividades. É muito bonita essa parede. Muito bonita essa parede aí. Aqui na inauguração da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, ela veio, ela lançou o Sementeira de Luz na inauguração da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, dia 2 de abril de 2006, há 16 anos atrás. Aí foi o dia da inauguração. Aqui ela fazendo os autógrafos, tá vendo? Esse aqui é o Arthur Joviano Neto, já desencarnou, lá de Pedro Leopoldo.
Esse aqui, o Wagner, era nosso contador, também desencarnou. E essa era vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Marta Antunes. Ela veio para a inauguração, para o lançamento. Aí o livro, né? Sementeira de Paz. Depois nós lançamos o Colheita do Bem. Aí ela veio para o lançamento do Colheita do Bem. Eugênio. E essa aqui é a irmã mais nova de Chico Xavier, a Cidália. A Cidália desencarnou há uns 4 ou 5 anos. Ela era médium. Ela era médium de incorporação de psicofonia no grupo Meimei de Pedro Leopoldo, recebia os espíritos sofredores lá. É? Olha aí. Ah, que maravilha. Aqui a Wanda com o livro, falando sobre o livro, sobre o pai, sobre a mãe, sobre o Chico, né? Ela com a irmã de Chico. Gente, olha essa foto. Gente oferecendo flores para elas. Isso foi na época do centenário de Chico Xavier. Aí houve esse lançamento na Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Essa é a Cidália, com a Wanda Joviano. E aqui, as minhas palestras que falam da obra de André Luiz, na visão de Emmanuel e Neio Lúcio. Por que eu faço essas palestras? Porque justamente o que os espíritos de Emmanuel e Neio Lúcio falaram sobre a obra de André Luiz no decorrer desses anos todos, de 1900, desde quando André Luiz apareceu, em 1943, né, até 1952, quando a família se mudou para o Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente queria que continuasse, né? Então, nós temos informações até o livro Libertação. Depois de Libertação é qual? Tem que ver a hora. Aí, tanto Emmanuel quanto André Luiz vão dando opiniões. O que André Luiz está escrevendo, qual o objetivo da obra, né? Depois vocês podem ver na internet eu falando sobre isso. São as revelações que eles deram, né? E os nossos chefes. Chico e Emmanuel, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude aí a seguir com eles. Muito bonito. Um beijo do Chico para vocês. Até semana que vem. Isso mesmo. Obrigado, gente. Obrigado. Nós vamos agora encerrar a nossa atividade. Vou pedir a Humberto para fazer a prece final. Humberto, faz para nós. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa existência, por podermos estar aqui, crescendo como espíritos. Agradecemos por todas as bênçãos que recebemos, sem perceber, que nos fazem melhores. Ao nosso Senhor Jesus, que nos ouve, estamos aqui reunidos em seu nome para finalizar esse estudo, agradecendo e louvando o seu nome. Rogamos mais uma vez pela sua luz a esta casa. Obrigado por nos trazer a bênção do Espiritismo, que nos consola tanto. Que todos nós juntos possamos elevar os nossos pensamentos, rogando pelo auxílio dos benfeitores espirituais, para que potencializem a nossa prece, para que elas possam chegar às pessoas que estão em aflição, que sejam consoladas. Que a fé substitua a dúvida, que todos recebam a esperança da misericórdia divina, que não nos abandona a ninguém. Obrigado a todos os desencarnados que estão aqui conosco,
participando desse estudo. Que Deus abençoe esta casa. Continue abençoando os estudos e as tarefas de caridade aqui desenvolvidas. Que ela esteja cada vez mais de portas abertas a todos que entendam a doutrina espírita como consolador prometido, que nos faz tão bem. Aos lares que nos assistiram e que venham nos assistir na gravação, recebam essa luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que a paz e a luz do Cristo estejam com todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Até a semana que vem, pessoal. A partir da semana que vem, nós vamos começar uma nova atividade no Saber Amar, que é de manhã ao meio-dia. Nosso irmão Clemente vai fazer o grupo de estudos toda terça-feira, estudos do Evangelho de Jesus, toda terça-feira ao meio-dia. Para quem não pode vir à noite, tá certo? A partir da semana que vem.